Tudo bom, André? Estamos novamente aqui em edição extraordinária. É, isso mesmo. Lembrar, né, que a gente já fez uma live ontem, então quem não viu, a live está aqui. Na live de ontem, a Tânia falou sobre como vai ser os próximos dias, aí a semana. Ela falou sobre o Alexandre Ramagem, né, lá nos Estados Unidos, e falou sobre o Alexandre de Moraes. Então, quem perdeu a live de ontem, assistem aí. Aconteceram muitas coisas aí, né, fenômenos sobrenaturais, e aconteceu nossa live aí. E é isso. E lembrar o pessoal também, gente, de deixar o like, tá? Quem tá chegando agora, 2 batidinhas na tela aí, tá? 2 cliques para você deixar o like, porque ao vivo não tem o joinha embaixo, então você tem que dar 2 cliques na tela, tá? Quem tá vendo agora ao vivo, agora são 10h49 e a gente tá ao vivo aí, né? Então é isso, né, Tânia? Vamos começar então? Eu vou falar agora, no momento, André, especialmente por isso que eu entrei na live, para poder falar um pouco da saúde de Bolsonaro, tá? Eu acho importante, Tá. porque a gente estava na live e ele estava acontecendo algo com ele, né? E eu tive que Ontem. fazer um trabalho na mesa para reforçar o que eu já tinha feito da mandala dele. E aí eu venho com novas informações, tá? Para a gente Sim. falar. E depois eu vou fazer a leitura também de Lula, né? E Uhum. de Bolsonaro, eu vou falar alguma coisa, porque eu estou mais preocupada em fazer a mesa para ele, para ter uma resposta, do que ficar aqui falando determinadas coisas, até porque pode atrapalhar também a questão de energeticamente, né? É, Então, isso mesmo. então, mas o que eu posso dizer, André, eu trouxe aqui a borra de café e eu trouxe o copo com água, porque para quem não Tá. sabe, eu também tenho uma visão na água, que o pessoal fala bola de cristal, né? E eu É. na água. Então, hoje, eu vou dar uma olhadinha através do fluido das águas, das imagens que estão se formando, e eu já tinha pego a energia dele aqui, né, de Bolsonaro, primeiro, né, eu vou falar dele primeiro, porque quando eu falo de outras energias, fica muito pesado, entendeu? Uhum. Eu Sim. não quero que tenha alguma falha hoje aqui com a gente. Tá? Então, É. primeiro, meu boa noite, sejam todos muito, muito bem-vindos. Compartilhem a live da gente. Meu agradecimento a imensas mensagens de apoio, de carinho pelo nosso trabalho, viu, André? Sempre é muito gratificante eu estar todo dia aqui, quando eu venho na live, e receber esse carinho de todo mundo aí, dos seus seguidores, tá? Então, meu muito Uhum. obrigado, meu boa noite. Já essa hora já está um pouquinho tarde, mas é o horário que a gente consegue conciliar, né, a nossa É. agenda. Então, vamos começar agora com a energia aqui que eu estou trazendo do ex-presidente Bolsonaro, a questão da saúde dele. Eu só quero que chegue mais gente, André, para que a gente comece a falar e não fica muito repetitivo, para a gente começar a falar novamente quando entra muita gente depois, né? Então, É, compartilhe, vai chamando aí o pessoal, vá colocando aí para depois divulgar a nossa live. E isso é mesmo. muito bom a gente estar aqui. Claro que a gente está aqui numa situação delicada a respeito da saúde de Bolsonaro. Então, eu já vou começar a falar, viu, André? Porque eu já estou sentindo a vibração aqui, porque eu já tinha entrado em contato antes da gente começar. Por isso que eu solicitei uma live com você. Muito obrigada pelo espaço, viu, André? Muito Eu que obrigada mesmo agradeço. por você dar Uhum. uma oportunidade da gente vir aqui falar alguma coisa. Então, esse momento é o momento da gente não olhar partido, não olhar a pessoa. Você sabe que eu trabalho com curas, eu trabalho com as mesas radiônicas, eu trabalho com os oráculos, e eu faço bem sem olhar a quem, né? Sim. Claro que a gente tem os nossos direcionamentos, mas no caso específico de uma pessoa que eu já venho ajudando o que eu posso, né, o possível para fazer, para que não mexa muito no karma dele ou alguma coisa que ele tem que passar, mas eu interfiro em algumas situações na parte espiritual, né? Uhum. Então, Sim. eu vou fazer algumas visões aqui. Eu já tinha feito uma visão para ele daquele dia que a gente ia fazer a live, mas não foi possível, mas mantive a egrégora para a gente fazer assim que pudesse. Então, hoje, uma oportunidade de a gente estar aqui, né?
com o seu público para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou iniciar agora, André, falando sobre um pouco da saúde dele, as coisas que eu venho observando, né? Vou traçar algumas coisas com a ajuda da espiritualidade, eu vou tendo a visão aqui nas águas, né, no copo, e a gente vai falando aos poucos, né? O que eu puder falar também, viu, gente? Você sabe que tem isso, né, André? O que pode falar, ser dito, eu falo. O que não pode, eu me resguardo, que a espiritualidade manda a gente parar um pouquinho, né? Isso mesmo. Então, vamos falar alguma coisa agora dele, sobre ele. Olha, eu vejo o campo dele muito fragilizado mesmo, tá? Muito fragilizado. Eu estou vendo agora, nesse momento. Eu vejo a energia dele em queda. Ele pode ter outro episódio de médico vindo de novo, assim, eu vejo uma ansiedade neles, assim, somatizada, muito grande. Eu vejo aqui, ele agitadíssimo, sem conseguir dormir. André, tudo que eu estou vendo aqui é lógico, né? É óbvio, mas eu consigo confirmar isso aqui na minha visão, certo? Porque, assim, inclusive eu estou vendo ele em pé, e onde fica aqui o plexo solar, eu estou vendo completamente um aperto. Eu não sei se ele está sentindo no momento, porque assim, eu não vejo que essa energia se recomponha tão rápido nos primeiros dias após esse evento que aconteceu com ele, tá? Porque assim, eu vejo assim, a energia dele, a aura dele está assim opaca. Estou vendo muito opaco, assim, é como tivesse assim o campo áurico dele, André, fraturado, cortado, quebrado. É assim que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo ele em pé, não estou vendo ele deitado, não estou vendo ele em pé. A espiritualidade me mostra ele aqui, vejo lágrimas caindo do olho dele, muitas lágrimas. Ele vai colocando a mão na testa, assim. Não sei se ele está assim agora lá, mas ele está em pé. Eu estou vendo ele em pé. Eu não estou vendo assim uma. Olha que a gente já tem feito ajuda, né? A gente tem ajudado bastante, mas eu vejo assim ele muito. É como se o espiritual dele, André, não tivesse muito firme. Realmente eu vou precisar fazer um reforço com outro tipo de gráfico para poder ver o que eu posso fazer em relação a isso. Está opaco, está fraturada, a aura dele está toda fraturada, toda. Isso que ele está sofrendo, né, é pior do que com a surra, né, realmente. Imagina, né? Olha, né, em cima da cabeça dele, eu estou vendo assim, dezembro, escrito dezembro, bem nítido. Olha, E ele está olhando ele está olhando para essa letra em cima, como fosse um letreiro, sabe? Como fosse um letreiro. Olha, eu acredito que o período mais crítico para a saúde dele vai ser na primeira semana de dezembro. Tem um ponto crítico energético aqui. No 8º dia, ele já está quantos dias que teve essa emergência? Foi agora, né? No 8º dia. Hã? ontem que ele passou mal, né? Piorou, né? Olha, eu vou te dizer, André, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser o pior momento da vibração dele, que vai ter assim um cansaço extremo, uma flutuação de pressão, entendeu? Mal-estar.
recorrente, assim, André. Eu acho, porque assim, aí eu vejo aqui, André, é interessante a visão. Eu vejo ele como ele está, atrás dele, eu vejo daqui a alguns dias, né? E tem dezembro. Isso está me informando pela distância, não é muito longa a distância que ele está atrás do primeiro corpo físico dele, né? Então, isso passa para mim que será uma piora realmente nos primeiros 15 dias de dezembro. Dezembro, para ele, para mim, vai ser assim: vai ter um colapso emocional interno muito grande, ele vai estar mais desanimado ainda, porque eu estou vendo aqui, atrás dele, a aura cinza está bem retraída mesmo, ela não está alongada, ela está retraída. Então, e cinza não é muito bom. Então, isso tudo é sinal de exaustão mesmo, de desânimo, de uma sensação de derrota. Ele vai sentir muito derrotado mesmo, André, muito derrotado. A questão de Donald Trump, eu acho que está mexendo muito com ele, mas isso sabe, é dizer assim, poxa, nadou e morreu na praia, sabe? Então, ele está precisando que reforce. E eu tenho dito que a situação de Trump também não vai ser das melhores. Eu venho falando. Tem muito tempo, acho que foi no ano passado, André, que eu falei sobre Trump. Venho repetindo a cada live. As coisas estão acontecendo, as coisas que a gente está falando estão sendo concluídas, né? Infelizmente, algumas coisas que a gente não queria. Mas, assim, se não fizer algo rápido, eu vejo, André, realmente, pelo que eu estou vendo aqui, ele muito desesperado, ele pode fazer uma besteira, ele pode fazer sim, entendeu? Pode fazer alguma coisa que ele vá... vou exagerar assim, por exemplo, ele chegar e sair, e sair pela porta, abrir lá e enfrentar a polícia, qualquer coisa, e pode haver tiros, pode haver qualquer outra coisa mais grave, ele tem que ficar quieto. André, quantas vezes eu venho dizendo aqui, eu desenhei, né, o passo a passo. Ele deveria ter ficado quieto desde o primeiro momento, ele não estaria passando por determinadas coisas. Se Porque recolher, ficaria né? mais difícil ainda, mas acontece que a gente tem também que ver que é uma preventiva, né? Porque se realmente tivesse as coisas concretizadas, eles estavam presos, né? Preso, que eu digo assim, numa penitenciária, como todos vão, né? Então, é uma preventiva, porque quer manter ele sob controle, André, sob controle. O sistema quer ter ele como controlar ele, e sabe que isso faz com que ele fique frágil, como eu estou vendo aqui, totalmente frágil, porque é assim, como quisessem ir tirando, sabe? André, você sabe como é que eu estou vendo ele aqui? Como você fosse pega uma pessoa, aí você vai tirando a unha, vai tirando um pedaço do dedo, aí vai tirando um pedaço da orelha, sabe como é? Acabando com a Tá pessoa, né? assim, fisicamente, espiritualmente, ele está muito drenado, né? Então, olha, André, vai ter, eu vou te dizer, do jeito que eu estou vendo aqui, dezembro, a aura dele cinza, retraída, e essas informações aqui que eu estou tendo, André, eu posso dizer a você que dezembro, principalmente no primeira quinzena de dezembro, eu vejo ele assim com vontade de desistir. Se Entendeu? entregou, Muito né? comportamento negativo aqui, ele com muito... Já está, mas eu acho que dezembro, parece que vai passar um tempo e ele vai dizer, poxa, é como a ficha fosse caindo, né? E assim, ele vai ter uma sensação, André, assim, pelo que eu estou vendo aqui, essa consciência que está mais atrás dele, como fosse ainda vindo, né? Porque, assim, quando eu vejo, o que está na frente é o presente. Atrás pode acontecer, pelo que eu estou entendendo aqui, como está dezembro em cima, é porque vai acontecer em dezembro. É só para a pessoa ficar entendendo, porque a visão a visão na água, ela é um pouco diferente dos oráculos e de outras coisas, viu, André?
Então, aqui eu Sim. estou com a paranormalidade, eu estou ouvindo, eu estou com a consciência dos meus mentores e eu recebo as informações, eu vejo, mas também ouço e recebo as informações de como decifrar também o que eu estou vendo aqui. Então, a gente trabalha assim, eu posso dizer que é uma equipe que está aqui comigo para poder avaliar o que eu estou, na minha mediunidade, querendo passar para vocês. Entendeu? Então, eu fiz assim, eu vejo ele assim, uma sensação... o que mais me preocupa é a sensação dele de desistir. Um colapso emocional interno muito grande e ele querendo realmente desistir. Na primeira semana de dezembro vai ser terrível. Aqui, André, eu vejo o risco muito grande dessa vontade de desistir. Isso que está me preocupando. Entendeu? Que está me preocupando. É aquela coisa. Então, as primeiras semanas de dezembro para ele vai ter, sim, um grande desânimo dele, aquela sensação de derrota. Eu não sei, não é? Ele vai sentir muito essa coisa do abandono, como ele tivesse abandonado, uma tensão nervosa incrível. Por isso que eu estou dizendo, ele pode dar uma coisa tão assim, alucinada deles, sabe? Querer pegar assim, abrir a porta, sair e enfrentar, ou se quiser atirar nele, atira, sabe como é assim? Então, eu vejo assim, ele tem que surto, ficar, né? pelo amor de Deus, sob vigília, ele pode dar de querer sair mesmo, e eu vejo, pode ter essa confusão toda, como eu estou falando com você, entendeu? Pode acontecer sim, viu? Pode acontecer sim. Então, ele tem que estar tem que estar muito quieto. Ele não pode, meu Deus do céu, não sei como é que vai ser. Porque ele pode criar uma situação que vá ser uma coisa muito difícil, né? E aí é como se ele dissesse assim, eu vou, não sei se pode falar a palavra, né? Entendeu? Eu vou logo me entregar em relação à minha vida, eu vou dar minha vida mesmo, porque é melhor do que eu estar aqui, sabe? Eu vivendo assim, para mim, mesmo que já tenha acontecido, então é melhor me levar logo, um exemplo assim, né? Se Então, ele entregar, vai né? Perder a chegar, esperança. ele vai chegar. Agora, André, se isso acontecer, se preparem, porque muita coisa vai acontecer. Aí eu vejo um movimento mesmo, de muita gente revoltada, muita gente acontecendo muita coisa. Eu já falei sobre o declínio, né, que vai acontecer com Alexandre de Moraes, então muitas coisas podem acontecer. E se esse episódio acontecer, eu já estou falando aqui agora, que pode acontecer isso, pelo que eu estou vendo aqui, por toda essa vontade de desistir dele, nos primeiros 15 dias de dezembro, e com tudo isso vindo, muita coisa em cima dele, eu vejo realmente que ele pode acontecer alguma coisa com ele também. Então, eu espero que, passando esses 15 dias, haja, né, uma abertura, que abra um fio, pelo menos, de proteção espiritual, o campo mental dele fica um pouco mais claro, né? Mas eu ainda acho que, mesmo assim, o mês de dezembro todo, ele ainda está fraco. Muito fraco ainda, entendeu? Então, vamos ver, né, se eu consigo, na mesa radiônica, dar um pouco de energia para ele, abrir um fio, né, para a espiritualidade usar, as possibilidades do karma também, que eu já falei sobre isso, que às vezes tem que passar Sim. por isso. Eu vejo aqui, do lado dele, do lado esquerdo dele, dois mentores espirituais, entendeu? Dois mentores espirituais, mas assim, é tão pesado, André, a vibração que está desse lado de cá, muita coisa enviando para ele, principalmente afetando o laríngeo e afetando o plexo solar dele. Eu estou vendo assim, nítido, manchado, a parte que está. Mas, assim, aí está tão difícil,
tem 2 mentores dando suporte aqui, de luz. Mas a densidade que eu estou vendo aqui, que também está gerando o emocional dele, porque o mental é muito importante quando você tem o auxílio, né? Porque se ele está com o mental e essa densidade toda que eu estou vendo, a luta espiritual está muito grande aqui que eu estou vendo, André. Que até os mentores que estão aqui, esses dois, tá quase não conseguindo manter a vibração. Porque ele baixa o tempo todo. Fazem com que ele fique assim, tudo isso para acontecer com ele, mas é muita coisa energética dele. Então, eu vejo muito ataque energético, vejo também, dirigido a ele, como eu te falei, além dos pensamentos, né? Magia, que estou vendo logo, magia de baixa vibração para ele. Magia de grupos, assim, sabe? Parece que reúne todo mundo e faz uma coisa coletiva. Mas o coletivo que eu estou vendo aqui, André, pelo que eu estou entendendo, que eu estou vendo várias pessoas aqui. Várias pessoas, ou seja, mas não são encarnados, são desencarnados. Ou seja, algo está sendo mantido, como é que diz assim? Diariamente, diuturnamente para ele. É como fosse assim, como tivesse renovação de energias negativas para ele. Entendeu? Tem essa presença de 2 mentores querendo sustentar ele, eu estou vendo aqui. Tem 2 mentores do lado de cá, mas de cá tem obsessores, sim. Tem obsessores. Mas nada disso é surpresa, né, André? Um momento... porque se manda magia, né? Hã? Se manda magia, né? Tem esses obsessores também, né? Não é nenhuma novidade que a gente já vem falando, mas agora, nesse momento, como ele caiu a vibração dele, ele está com esses pensamentos que estão deixando ele assim, com baixa vibração, entendeu? Está dando arma, campo, e para essas setas invadirem ele, entendeu? Sim. Isso é perigoso, quer dizer, tem uma interferência de pessoas. André, é lógico, né? Claro que tem muita gente olhando por ele, eu mesmo estou fazendo as mesas para ele, para contornar o que pode vir a acontecer, mas eu estou dando meus avisos, né, André? Olha, não pode, olha, coitado da família, fica mais de olho, tá? Porque ele pode fazer uma besteira entre 8 ou entre agora para daqui a 15 dias, vai ter um pico realmente de fraqueza dele, né? Sim. Eu acho que a energia dele está muito pesada, está conflituosa, entendeu, André? Tem muito conflito que eu estou vendo aqui. Muito conflito da mente dele. E o interessante, André, é que tá reverberando justamente, eu estou vendo as energias assim, ó, no laríngeo, a garganta aqui. Eu estou muito preocupada com o cardíaco dele, viu? E a parte respiratória, que eu estou vendo aqui como tivesse um balão de oxigênio nele. Olha, agora já apareceu aqui, saiu o dezembro e apareceu aquele deitado, mas eu vejo uma máscara assim branca, como uma máscara com Oxigênio? Sim, com aquele cano assim, né? Mas é todo branco. Agora, o que está piorando é que ele está cheio de ódio, ele está cheio de julgamento também. Isso afeta muito, André. Porque, assim, olha só, ele sempre teve quando eu olhava para ele, assim, a aura dele, eu sempre vejo ele, assim, tão reativo, né? Ele reativo, entendeu? Então, é um cara que agora está recebendo energia tanto dos seguidores dele, como dos opositores, mas, assim, muita guerra, muito conflito, e o estado dele emocional, que ele não, eu já falei desde o começo que ele não ia aguentar muito ficar, ele não tem nenhuma, assim, ele não é frio para aguentar um negócio desse, sabe? Para aguentar, ficar lá firme, chegar, não. Ele é tão desesperador para ele, a injustiça,
a falta de humanidade. Não estou dizendo, André, que deveria, assim, porque ele tem que ser preso, né? Como o pessoal diz, que fez isso, mas até hoje não foi, porque realmente eu acredito que não tenham dados suficientes para que a justiça faça uma condenação, de fato. Uma preventiva, porque suspeitou dele fugir e alguma coisa assim, né? Mas eu não vejo para tanto uma coisa como está acontecendo, né? Poderia manter mais segurança, mais tudo para ele, né? E ficar olhando ele, qualquer coisa assim. Para isso tem drones, tem tanta coisa para você monitorar uma pessoa, né? Tem um GPS, tem tanta coisa. E que eu vejo assim o ego mesmo, sabe, André? O ego do sistema, o ego de determinadas pessoas que querem ali, dizer não, né? Eu consegui, eu coloquei, está se vangloriando por isso. E a possibilidade de ir para lá, para Puda, só para dizer, aí, tá vendo, eu fiz, eu posso, eu mando. Olha que eu já falei que está acima da linha do karma, né? Daquela pessoa Sim. que está querendo. Eu já expliquei na nossa live anterior as possibilidades de tudo vir contra ele que virá. Mas virá com certeza. Tudo que eu já falei já está lá e vocês podem ver. Mas eu acho assim, André, o Bolsonaro, nos próximos dias, como ele está com essa aura que eu estou vendo aqui muito fraturada, ele realmente, esse período agora do primeiro início de dezembro, na primeira quinzena, muito frágil, muito, muito. Eu vejo ele podendo, inclusive, ter algo, como eu já falei, alguma coisa mais grave, uma emergência médica de fato. Vamos ver na mesa se realmente a gente consegue segurar as pontas disso. Né? A gente não é Deus, não é nada, a gente vai fazendo a nossa possibilidade, como eu já falei, a permissão da espiritualidade para ver se a gente consegue melhorar alguma coisa, mas eu vejo uma possibilidade, sim, pelo menos da gente conseguir uma coisa parcial para que ele não tenha tantas oscilações assim, físicas, porque é desconfortável, né? Né? Ele com a queda vibracional, ele com a vulnerabilidade, ele frágil do jeito que ele está, entendeu? Então a gente fica, quando a pessoa está assim, não tem clareza espiritual, nem para orar, nem nada, entendeu? Não tem, não tem. Então, a situação, eu acredito que ele pode mudar do regime de prisão, sim. Eu vejo esse risco de colapso físico e emocional, como eu já tinha dito, já venho dizendo, entendeu? É uma missão kármica de Bolsonaro neste momento, né? Vamos ficar calma, eu já falei, gente, calma. Tudo o que acontecer com o Bolsonaro, da agora em diante, vai ser para uma transformação muito grande na política, porque eu já avisei que muita gente vai cair e vai ser muito mexido realmente a parte da política, da questão antes de Bolsonaro entrar numa cela e depois. É como o Brasil tivesse assim, rompendo algo para que outra coisa aconteça em prol dessa situação que ele está hoje. Entendeu? Muita então, coisa mudando, né, com a prisão dele depois. Vamos ter um Brasil antes da prisão, de fato, em uma cela do estado que ele está, e vamos ter, a partir de dezembro, um outro Brasil. Outro Brasil, tá? Porque o que eu vejo aqui é muito claro. Entendeu? Porque ele está assim, com a energia dele permanecendo ainda, sabe? Dezembro ainda é queda, é vulnerabilidade, muita drenagem, o cheque cardíaco dele aqui, o plexo solar, toda hora me aparece aqui, viu? Muito afetado. Perigo de questão do coração, questão do respiração. O sono dele está muito fragmentado também. Quando a pessoa está com essa aura cinza que eu estou vendo aqui, André, exaustão espiritual também. É mental, emocional, espiritual, físico, porque está
entendeu? Então, eu acho que essa fase ainda se mantém, assim, de 14 a 18 de dezembro. Olha, eu estou vendo muito, entendeu? Porque eu ainda vejo janeiro ainda tendo alguma coisa, entendeu? Ainda tendo alguma coisa. Não vejo assim uma melhora, uma melhora forte, mas pode haver muita coisa, viu? Se não tiver uma intervenção espiritual em cima do que eu estou vendo aqui, em cima disso, né? Até porque tem a probabilidade dessa mudança de regime de prisão. Eu já tinha dito também, não é questão porque vai ter uma libertação total, imediata. Não, não é isso. Mas eu vejo assim uma probabilidade, existe uma probabilidade do movimento espiritual, de ser feito algo, que Deus vai entrar na providência de algo muito, muito sério e que vai ter uma mudança não vejo ele permanecendo assim a longo prazo na PF, não, viu? Tá. Ele pode, então, ter prisão domiciliar, voltar a domiciliar, seria isso? Mas isso, primeiro, a possibilidade de ir para o hospital. Ah, tá. Se ele for para o hospital, eu não vejo assim, o retorno dele voltando, entendeu? Para a Polícia Federal. Eu não vejo energia dele retornando para lá. Tá. Mas aí, quando ele tiver uma melhorada, não sei, assim, mais ou menos, pode que, né, uma possibilidade de querer realmente alguém tiver a intenção de colocar pelo menos ele 1 ou 2 ou 3 dias, ou um período na papuda mesmo. Pode, então, piorar da prisão da Polícia Federal e ir para outro lugar depois, então. Mas Entendi. a questão da papuda está sendo colocada, André, pelo que eu enxergo na espiritualidade, como a questão do ego sendo reforçado de quem quer que ele vá. Não é Sim. porque ele precisa, não é. Né? Então, a possibilidade, por isso que eu estou dizendo, ele tem que ficar quieto, ele tem que colocar. Eu sei que é muito difícil o que ele está passando lá dentro, é uma morte lenta para mim, eu acho, entendeu? Tem pessoas que ficariam tranquilamente, entendeu? Deixando o dia passar e ainda dando risada, mas não é o caso dele. Ele não tem estrutura nenhuma para passar o que ele está passando. Ele não teria nem se ele tivesse bom de saúde. Uhum. Entendeu? Nem se ele tivesse bem de saúde. Ele ficaria, porque é o do temperamento. Entendeu? Então, vamos pedir a Deus que nesse momento o karma dele já esteja sendo cumprido, porque a prisão dele é um karma que está sendo cumprido, isso tudo estava para acontecer realmente. Porque, assim, André, eu vejo muito claro, André, que ele está realmente passando por um karma, assim, de humilhação, entendeu? Ele está passando, tem uma missão também de purificar o ego político dele também, nada por acaso, né? Nada. A questão mexe profundamente, claro, a prisão dele mexe com a autoridade, com o comando dele, com a imagem, né? O orgulho também, entendeu? Então, a identidade pública está sendo a prova, né? Está a prova de julgamento, de condenação, entendeu? Ele está no ciclo de expiação pública, né? Então, isso tudo, a alma dele, com certeza, vai aprender alguma coisa, né? A ter mais resiliência, ele tem a dissolver também a parte do orgulho, né? A humildade também. Então, André, sabe? Então, mas eu vejo ainda ele como se tivesse uma missão que está oculta, né? Eu não sei se ele vai ser. Eu acredito que se tudo passar nos conformes, ele vai se reposicionar. Sabe? Eu acredito ainda que ele tem uma função energética dentro do cenário brasileiro, porque
mas não como antes, né? Lógico. Mas a Como prisão, presidente, não. a prisão dele é como se fosse assim, algo vai se iniciar com a prisão dele. Não de fim, mas de reinício, entendeu? Uhum. Então, assim, como acontece assim, mas eu vou te dizer, quem vai começar, vocês vão começar a sentir Lula começar a perda de força política, perda da saúde, ele já está doente, ninguém está divulgando nada, ele aparenta ser uma coisa, não é, tá? E vocês vão ver ele com um afastamento gradual da vida pública. Ele vai chegar ao ponto de um desgaste tão extremo, André, tão extremo, que eu estou vendo aqui, sabe? Muito difícil mesmo. Então, eu acredito que se Bolsonaro ressurgir, recuperar a força, sabe? O papel assim, eu acho que ele vai ficar assim, André, mais como um papel de símbolo na política, do que poder, sabe? Poder direto, ele fazendo alguma coisa. Eu não vejo, André, ele voltando como presidente, só se for um milagre extremo. Mas eu vejo assim, é como se a vida dele, tudo que aconteceu, fosse assim, como fosse uma força moral, sabe? Para esse novo ciclo. É como fosse assim, a queda e agora a reconstrução, né? Se ele sobreviver tudo isso, eu acredito que em 2027 realmente aconteça alguma coisa boa com ele. Mas eu estou muito preocupada com esse período agora, porque eu estou vendo o pico em dezembro, pelo menos no mês de dezembro todo, ele correndo um grande risco. Se ele passar por essa fase dos primeiros 15 dias de dezembro e conseguir recuperar, então a queda principal vai acontecer agora, como eu estou falando. Quer dizer, já está acontecendo. A queda principal vai se estender para dezembro, mas eu vejo que ainda 2026 ele é um pouco, ainda ele passando por isso, 2026 ainda vai ser muita coisa assim, mas se ele passando em 2027, aí melhora. Mas ele ainda está, como eu te falei, que na numerologia ainda 2028, eu estou achando esse período até 2028 muito pesado realmente, com muita coisa, viu? Muita coisa de preocupar realmente, viu? Está muito complicado tudo isso que a gente vê, né, André? Coisas que eu não queria estar falando aqui, né? E eu gostaria depois da gente continuar, quando chegar dezembro, eu rever algum andamento que a mesa radiônica está fazendo para isso, e com a ajuda também das orações, que não sou eu que estou fazendo, com outras pessoas também, para ver se a gente consegue dar um respiro a esse ser, né, que está encarnado e, de qualquer maneira, precisa de um amparo espiritual, porque trabalhos espirituais de magia são constantes e está tendo revezamento, inclusive. O povo tá pegando pesado, né? Parece que deve ser cada hora um mandando as coisas para ele. Mas tá. Ele só Não é de hoje, né? não aconteceu alguma coisa com ele ainda, né? Porque foi uma coisa que não é para ser, porque ele tem karma para cumprir. Né? E ele tem uma sustentação de 2 mentores fortíssimos junto dele. 2 mentores fortes, né? Então, a questão kármica entre 25 e 2026, André, vai ser necessária, inevitável, entendeu? Vai ser inevitável, pelo que eu tô vendo aqui. Então, é como se fosse assim, ele teve a queda, né? Teve a humilhação, aí depois vem a expiação, não é assim que funciona? Então, é aquela coisa que a gente não pode modificar, que as pessoas têm que entender. Quem é espírita já sabe mais ou menos o que eu estou falando, porque existe, né, o livre-arbítrio também, porque às vezes está tudo certinho para acontecer, você vai fazer isso, isso e isso, aí você tem um livre-arbítrio e sai
do diagnóstico do que você acertou de cumprir com o karma aqui. Então, no caso dele, aconteceu isso. Se ele ficasse certinho, tranquilo, ele ia passar disso tranquilamente. Eu tinha avisado aqui que ele estaria no ano 6, no melhor período. O que eu via só era o quê? A saúde, ele ficasse quietinho para cuidar da saúde. Eu falei tanto isso aqui. Antes de acontecer várias coisas, ele disse, olha, tem que estar de olho, cuidado, porque pode acontecer qualquer coisa. Ele tem que ficar parado, quieto. Eu falei muitas vezes aqui, você lembra? Sim, eu Porque eu já lembro, estava antes de vendo o tudo isso movimento acontecer. dele, a mesma coisa, André, eu estou falando agora, tá? A mesma coisa eu estou Uhum. falando agora. Ele é capaz de fazer alguma coisa absurda e prejudicar ele, vir ter alguma coisa muito séria, como é que diz assim, até correr atrás dele, pode atirar nele, acontecer qualquer coisa, porque vai ser uma coisa muito difícil, né? E uma dessa pode acontecer alguma coisa muito ruim, como aconteceu quando eu falei que não era para fazer nada, e ele falou, não sei o que foi que aconteceu, acho que eu nem me lembro mais o que foi, e aí teve essa confusão toda com ele. Então, André, é complicado, né? Antes dele sair da prisão domiciliar, eu tinha avisado isso, tinha avisado tanto aqui, para que ele ficasse Uhum. quieto, mas você sabe, né? Com a natureza que tem, não fica quieto, não. E O agora, signo dele também interfere, né? o agravamento é de fazer alguma coisa de um surto, entendeu? Não é uma coisa que ele vá realmente não se conformar mesmo, e como eu estou falando, eu vi ele querendo dar, entendeu? Desistir da vida. Entendi. Então, pior vai ser agora os próximos 15 dias de dezembro, né? Depois ele tem que passar por isso, aí Exatamente. a pior Mas eu fase estou dele vai ser falando, agora. ele precisa, ele precisa ficar quietinho para que haja essas possíveis mudanças do regime de prisão dele, tá? Uhum. Então, Sim. tem vários cenários, como você sabe, que a gente pode ter um cenário mais forte, que é a transição para domiciliar, regime intermediário, né? E a gente, entre fevereiro e maio, mais ou menos, se tudo der certo, em 2026, viu? Se ele não passar, porque eu estou vendo aqui uma energia forte para isso, mas com essa ressalva, viu? Se ele fizer qualquer coisa, aí o negócio vai pegar. E ele precisa muito ter uma mente que ele não está tendo, e isso está me preocupando, entendeu? Outra coisa é ir para alguma sala, né? Especial, ou então ele ir para o hospital em janeiro e levar ele para uma outra mudança. Eu vejo assim, como ele fosse ter uma outra mudança de ambiente, entendeu? Como fosse em outro local, entendeu? Ou então Uhum. fosse levasse, permanecesse preso em outro local. Eu vejo um ambiente, sabe, diferente. E ele pode, sim, ele pode ter uma probabilidade. Eu vejo assim, a probabilidade menor dele libertar antes do julgamento final, um pouquinho fraco, mas presente, viu? Possibilidade remota, inclusive, até do meio do ano de 2026, ele conseguir alguma coisa desse coisa. Porque eu vejo 2026 uma transição para ele, entre 2005 e 2006. Eu já estou falando, vai ter uma situação, né? Desculpe, de alguma coisa em dezembro. Em dezembro Do ano que vem, alguma mudança aí na questão dele, então, na questão jurídica, né? também. Mas É, agora, em dezembro, o que eu estou falando, eu vejo assim, se tudo der certo e ele seguir direitinho, tiver tudo sob controle, eu vejo assim uma melhora gradativa mês a mês. Ou mudança uhum, de regime, sabe? Pode acontecer isso, uma mudança. 2027, eu vejo mais assim, André, como fosse uma virada kármica para ele. Ele acabando sim. essa karma, parece que, sabe aquela coisa, sabe a sensação que eu tenho?
É que tem que ir até o fundo mesmo, até as últimas consequências para o karma acabar e o karma dele novo renovar. Enquanto Tá. os outros vão estar em retirada. Os outros Entendi. vão até mexeram com a pessoa. Aí vão dizer, você está com pensamento de evangélica. Eu respeito todas as religiões, para mim, eu acho que cada um tem seu mérito, e eu tenho muitos amigos, eu tenho cliente evangélico. Você pode achar um absurdo, mas eu tenho cliente de todo quanto é tipo. Então, eu digo sempre, olha, a pessoa tem que ter uma oportunidade na vida, porque eu acho que quando Deus escolhe, então, eu sempre digo assim, os escolhidos serão exaltados, né? Eu acho que nada é por acaso. Ele tem uma missão kármica com o Brasil, sim. Gostem dele ou não. Lula tem também, Alexandre de Moraes tem. Só que eu ainda vejo Bolsonaro como o mais escolhido de todos para poder fazer, através da vida dele, através de tudo isso que ele passou e vai passar, ser um marco na política. Um marco. Melhoras para ele refletir, sabe? Ele ver o que é que ele vai fazer, né? Como é que ele foi, deixar muita coisa de lado. Acho que muita coisa tem que morrer também dentro da pessoa que não, que, né? Todo mundo tem a capacidade de se reconstruir, né? A Sim. reconstrução é importante para todos nós. E quando eu vejo, como eu falei, que o Lula, politicamente, entre 2007 e 2028, eu vejo ele saindo totalmente da linha política. Né? O Alexandre de Moraes, eu vejo como fosse sair também entre 2027 e 2029, piorando bastante a situação. 2026 também não vai ser bom para ele, não. Não vai ser mesmo. Entendeu? Então é assim, se der tudo certinho, André, olha o que eu estou falando. Se não tiver alguma coisa maior, sabe, eu vejo assim, porque eu vejo assim como fosse uma, uma movimentação muito grande da espiritualidade se movendo a favor da saúde de Bolsonaro. Mas vamos ver o que, é que vai acontecer, viu? Vamos ver, porque o que eu estou vendo aqui de maior preocupação para falar foi a questão de dezembro agora, que vai ser muito, muito difícil, viu? Tá. A gente vai. Principalmente nos primeiros 15 dias de dezembro. Primeiros 15 dias. Aí eu vou deixar para fazer uma outra live para falar dele na próxima live, que eu já vou falar do mês de dezembro, e logo depois tudo que eu posso ver, eu possa ver em relação a 2026, no Brasil, no mundo, tá bom, né? Para a Tá gente bom. conversar aqui, certo? Uhum. Então, Tá. assim, outra coisa, eu estou recebendo aqui, o mandante, o mandante da facada de Bolsonaro vai aparecer. Vai aparecer, então? Vai, vai. Você não sabe, André, se eu pudesse falar tudo que eu sei, tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou vendo na minha paranormalidade, tudo que eu estou vendo através dos meus mentores, das minhas reuniões espíritas, você sabe que eu faço, e quando Sim. vem falar sobre isso, e das pessoas também que eu faço mesa para ele, né? Eu trabalho com Uhum. ele, né? Assim, espiritualmente falando. Então, é muita coisa que a gente tem, que a gente faz, e eu fico com a ligação direta, né? Então, a gente, Uhum. é muita coisa. É muita, muita, muita coisa. E outra coisa também, eu não vou descartar aqui, eu já vou falando. Ele vai começar a ver também a família e outras pessoas que muita gente que se diz de direita não é de direita. O Bolsonaro vai perceber isso?
Algumas coisas ele está descobrindo. Ele descobriu também, é tanta coisa, tanta informação que vai se chegar para ele, que ele vai ficar assim, poxa, não é possível. Se a pessoa se diz, né? E não é mesmo. O que eu disse, eu já falei em outras lives, que muita gente ia se debandar, né? Eu falei. E tem muita gente também que é da esquerda e está na direita por conveniência. Por interesse, né? A pessoa está num partido, num lado, por questões de interesse mesmo. E aí depois acaba se revelando, né? Quem de fato é. Vamos ter surpresas, vamos ter também a questão de até dos pastores que se dizem de direita também, entendeu? Sabe? E não são, entendeu? Então tudo isso vai ser descoberto. Eu falei tanto no começo do ano, né? Que as máscaras iam cair. Quando eu vejo assim todo mundo caindo, eu fico assim impressionado. Eu digo, é realmente aquilo que eu vi, que eu falei, agora está fazendo um pouco de sentido para mim, né? Não só para mim, porque a gente pode ter assim uma grande surpresa, André. Só que eu estou vendo que a limpeza espiritual agora, a partir de 2 dias agora, vai se intensificar bastante. Então, máscaras vão cair, verdades aparecer, nesse sentido. Agora eu fico com medo, a questão aqui, como eu te falei, né, velho? Ataques, né? Represálias acontecendo, entendeu? Com ele preso, eu acho que a situação dele piorando, e pode acontecer represália mesmo, pode envolver policiamento, pode envolver movimentos, não vou descartar isso não, entendeu? Só que eu vejo assim, a questão da hospitalização, algum acidente, alguma coisa, eu estou muito preocupada com isso, ele querer sair, abrir a porta e sair, entendeu? Porque eu acho assim, se acontecer isso, André, e acontecer alguma coisa com ele, você pode ver, o país vai parar, tá? O país vai parar. Vai parar. Então, para que o pior não aconteça, vamos olhar, ou orar, né? Porque eu vejo a hospitalização para ele não está demorando muito, não. Não vai demorar muito, não. Agora, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, ele está sendo bem tratado, viu? Não estou vendo muita. Ele está sendo bem tratado lá dentro. O Bem que tem de tratado. bolsonarista na Polícia Federal que eu estou vendo aqui. Estou vendo, viu? Estou vendo muito bolsonarista lá dentro. Muitos mesmo. Eu não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui, mas eu estou vendo. Não, pode falar. Pode falar. Entendi. Não é como é que eu vou dizer uma coisa que eu não estou vendo? Eu já falei que eu falo. Eu falo o que eu estiver vendo. O que eu não estiver vendo, não vou inventar, né? Entendeu? Para agradar alguém, não. Eu não sou desse estilo. Né? Mas eu vejo muito essa coisa do que me preocupa, que eu estou te falando, de acontecer alguma coisa. Mas, assim, algo lá para frente, André, pode realmente acontecer. Me preocupa demais, demais, demais. Se ele não sossegar, se ele não sossegar a mente dele, pode realmente pegar para ele. Viu? Venho falando, repetindo, e aí vai ser, né, complicado, porque o país vai pode acontecer qualquer coisa, né? Um abalo, um acidente. Do jeito que as coisas estão aí para o lado dele, né? Então, a gente não pode vacilar, né? Gente, muito obrigado. Tem 1.000 e poucas pessoas aqui online com a gente, André, mas tem 447 likes, hein? Então, vamos dar dois cliques aí na telinha para a gente prestigiar o canal de André. É muito importante, né, André, para você. E isso mesmo. Muito obrigada a todo mundo que está aqui agora com a gente também. Minha gratidão a todos. A gente nem sempre o que a gente quer falar aqui, né, André, vai agradar a todo mundo, mas a gente tem que
que vê isso, né? Porque eu vejo agora no campo áurico dele essa coisa do chakra cardíaco, né? Retraído, a circulação de energia. André, assim, como eu estou vendo aqui ele, um aperto no coração, um aperto aqui. Eu Sei. não sei se identificaram ou se ele falou para alguém que ele está com isso aqui muito, muito apertado, o chakra dele está retraído. Ele está Uhum. sentindo tanta injustiça, ele tá sentindo bastante injustiça. Injustiça, André. Uhum. E eu estou vendo aqui, a drenagem está vindo pela aqui, plexo solar. Tá? Muito ataque coletivo, ataques espirituais o ataque espiritual que estão enviando para ele é justamente para a parte aqui, plexo Peito, solar, coração. É. plexo solar gástrico, chakra gástrico e Uhum. o cardíaco. Uhum. Então, o que é que acontece? Eu estou vendo o chakra gástrico dele, refluxo, desconforto, por isso que está assim, Uhum. entendeu? A drenagem forte vindo por isso aí. É por aí, pelo chakra, o plexo solar que está sendo minado, eu estou vendo agora. É complicado, viu, lidar com essas energias, viu, André? Eu imagino, você vê, sente tudo, né? É porque eu estou vendo assim, a questão da magia também muito carregada, uma intenção bem carregada, sabe? Na realidade, eu estou vendo assim, tem duas pessoas vivas que são adversários políticos que está influenciando muito essa doença dele. Uhum. São duas Essa, pessoas, duas essa, pessoas. Olha, essa, o que está acontecendo da piora está sendo oriundos de duas pessoas, viu? Duas pessoas sei, vivas. Tem entendi. uma situação, claro, o emocional dele, né, que com preocupação familiar, ele está achando, tudo que ele está se achando culpado pela família estar sofrendo, principalmente com a filha Laura. Então, assim, tem tudo isso, ainda tem o kármico, né? Ainda tem esse gancho É, tem kármico, o né? karma, né? Uhum. Sabe? O coletivo, com o coletivo do Brasil, aí fica difícil. Então, está drenando a É. energia dele, né? Sufocamento, sabe? Eu vejo aquele sufocamento vibracional. Eu chego, estou Uhum. arrotando, porque eu começo A sentir, né? a sentir, eu começo a arrotar, você viu? É, eu imagino como que é. Forte para você, né? Ectoplasma também. Hã? Eu começo a É arrotar. forte para você. É, eu sei como é, eu entendo. É porque Isso assim, André, mesmo. tá assim, ele está com parasitas astrais de baixo umbral, entendeu? Uhum. De baixo. Então, tem presença de dois, como eu estou falando, entendeu? Então, tá difícil. Um está bem acoplado no plexo solar dele e o outro no chakra esplêndido, que é o da imunidade, entendeu? Uhum. Então, tem um que está no plexo solar e outro no esplêndido, que é baixando a imunidade dele. Então, o que é isso, e aí essa parte espiritual que está afetando ele é o soluço, a irritação, essa sensação desse aperto interno que ele tem, entendeu? Esses soluços, esse cansaço todo. Então, assim, além disso, André, eu vou te dizer, viu? Muita coisa ele está projetando na saúde dele. Porque eu estou vendo pessoas da política específicas projetando essas vibrações para ele com a intenção contínua. Eu já avisei, Uhum. é 24 horas. E o homem está lá, firme e forte. A gente fazendo mesa, o pessoal ajudando, o pessoal orando, a mulher dele maravilhosa fazendo o que pode por ele. E é assim, mas ele agora, hoje, ele está instável, realmente, ele está com a linha de proteção espiritual dele, com essas falhas que eu falei, né, as falhas espirituais, porque existe um mentor, dois mentores que estão, né,
do lado dele dando sustentação, mas do lado de cá eu vi a questão do umbral realmente, entendeu? Então esse eixo do campo dele, André, fica desalinhado, entendeu? Principalmente cardíaco, laríngeo, gástrico, o plexo solar, como eu estou falando. Né? A taxa vibracional dele está baixa, tem medo, angústia, se sentindo injustiçado. Então, quando a imunidade, a vibração dele cai também, o campo dele, entendeu, né, somatiza. Então, a questão do diafragma, da ansiedade, do refluxo, tudo é ocasionado por isso. E eu vejo que ele sente dor. Eu estou vendo que não é só o refluxo, eu estou vendo dor. Eu não sei se ele já falou isso, ele sente dor no diafragma. A questão toda aqui, eu estou impressionada como está sendo tirado, entendeu? Então, a gente vai ter que fazer uma restauração, realmente, do campo de proteção dele, para dar o reequilíbrio diafragma, né? É diafragmático, né? Eu acho que chama. É o diafragma. Então, e também a questão de cortar esses ganchos que eu te falei anterior, né? Esses ganchos que estão no psíquico dele, né? Que é muito importante, porque, André, eu vou te dizer, a parte mais pesada que eu estou vendo dentro lá de onde ele está, dentro daquela sala, é os ataques espirituais ativos ali. É um local pesado também, né? Está muito denso, né? Porque é julgamento, é ódio, né, André? É ódio, é vibração. Outra coisa, tem muita vibração do triunfo das pessoas que mandaram ele para lá. Entendeu? Tudo está direcionado. É aquela coisa, a prisão, o castigo, entendeu? Então, assim, ele absorve muito, ele sabe, esse julgamento para ele está complicado, entendeu? E outra coisa, tem uma coisa assim, André, que está lá no lugar que ele está, naquela cela, eu vejo assim alguma coisa que também está ajudando a drenar o mental dele, a energia daquele lugar. Entendeu? Tem algo, então, na cela que ajuda no mental dele também, apesar das circunstâncias, tem algo que ajuda ele também. Energias, digamos assim. Mas é porque tem um ambiente muito denso também. Imagina, a pessoa já está assim, e vai para um ambiente desse, André. Não é brincadeira. É um local pesado, né? É muito pesado. Ainda tem assim, aquela coisa desses setores, né, políticos, né, também, né, específico de lugar que a pessoa fica presa, tal, é muito complicado, né? Delegacia, polícia, local policial. Muito complicado mesmo. Viu? Então, a gente vai falar mais um pouquinho de alguma coisa, né? Ô, Tânia, sabe que eu vi algumas pessoas comentando referente à live de ontem que a gente fez, né? Deu aquele apagão, tal. Teve uma pessoa que comentou comigo que a geladeira dela queimou na hora da live e teve uma que disse que a televisão desligou sozinha, você acredita? Como a energia pesada do assunto que a gente estava falando ontem. Foi, mas André, tem duas, como se fosse assim, André, o que é que aconteceu que eles me explicaram? Eu te falei que hoje eu fiz a reunião, né, espiritual, eu estou fora do meu espaço, eu viajo 50 quilômetros para fazer a minha reunião, e hoje eu estou aqui no meu espaço, e eu falei, André, hoje eu estou dedicada completamente a fazer, tive alguns atendimentos rápidos, mas eu não pude deixar de fazer minha reunião, eu disse, André, eu preciso fazer essa reunião hoje, que eu preciso dar esse recado em relação a Bolsonaro. Então, a gente
Vai falar mais um pouquinho de alguma coisa, né? Ô, Tânia, sabe que eu vi algumas pessoas comentando referente à live de ontem que a gente fez, né? Deu aquele apagão, tal. Teve uma pessoa que comentou comigo que a geladeira dela queimou na hora da live e teve uma que disse que a televisão desligou sozinha, você acredita? Como a energia pesada do assunto que a gente estava falando ontem. Foi, mas André, tem duas, é como se fosse assim, André, o que é que aconteceu que eles me explicaram? Eu te falei que hoje eu fiz a reunião, né, espiritual, Uhum. eu faço, eu estou fora do meu espaço, eu viajo 50 quilômetros para fazer a minha reunião, e hoje eu estou aqui no meu espaço, e eu falei, André, hoje eu estou dedicada completamente a fazer, tive alguns atendimentos rápidos, mas eu não pude deixar de fazer minha reunião. Eu disse, André, eu preciso fazer essa reunião hoje, que eu preciso dar esse recado em relação a Bolsonaro. Né? Sim. A gente está aqui nessa live mais especialmente para isso. E o que acontece, André, na nossa reunião aqui também, é queima também de luz, a gente fica 2 ou 3 dias sem bem fraquinha, né? A gente pode nem se ligar micro-ondas, porque não tem energia para isso. Às vezes isso acontece na minha casa, tá todo mundo com luz, tá todo mundo com tudo, isso acontece na minha, porque assim, gente, eu trabalho com uma espiritualidade que ela é de altíssima vibração, né, André? Já te falei, 13ª vibração, né, energia e tal. Então, é de 13ª, 14ª, é uma coisa muito forte que aqui é tão complicado, André, falar isso, porque às vezes a pessoa diz, mas não, é impossível, você é melhor que todo mundo? Não, eu simplesmente tenho uma espiritualidade que eu acho que é uma espiritualidade muito privilegiada, entendeu? Eu já te falei que eu também tenho alguns contatos, né, que não são dessa dimensão aqui, né, que vem que a gente faz a calibragem do DNA, a gente faz né, eles usam códigos, a gente já comentou, olha eu arrotando. Até dissipar um pouco, porque isso está ajudando ele lá, tá? Isso está ajudando. Algum desconforto que ele está, eu tô colocando aqui através do ectoprime, viu, né? É por isso, não repare, não me desculpe se estão vendo eu arrotar, porque é assim mesmo. Viu? Então, existe assim, como fosse 2 fases de energia, não tem? A casa, Sim. foi na fase Sim. que pega do quarto, banheiro, não tem 2 fases? Pelo menos lá em casa tem duas, Tem, né? todas as Então, casas é quase como se têm. fosse assim, só que o que é que acontece? Tem os mentores, eles chegam numa frequência tão grande que até o celular, que já teve gente de queimar celular na minha reunião. Nossa. De cair, de não conseguir falar, de ficar tudo sem dados móveis, até os dados móveis, baixa a internet, cai a internet, é assim mesmo. Como já aconteceu, né, Uhum. André? Então, para mim, então, quando eles estão assim, muito mais assim próximo, né, a canalização deles, eles estão mais assim, mais afinados com determinado trabalho meu, realmente isso é possibilidade, né, de acontecer, Uhum. viu? Então Entendi. eu sinto muito quem teve alguma coisa, gente, mas aqui eu também tenho, é uma coisa que acontece muito, são fenômenos extrafísicos, né, que a gente não controla, né, André? Então, eu trabalho com o povo Sirius, que é uma vibração altamente alta, o comando 1 estelar também, então a gente tem que fazer. Por isso que eu digo a você, André, tem reuniões minhas que são fechadas, não entra ninguém, só o meu grupo mesmo, porque muitas coisas acontecem que também as pessoas ou não vão acreditar ou não vão, né, entendeu? Mas aí a gente vai recebendo as mensagens, né, de outras dimensões e a gente vai passando o que a gente puder, né? E a gente É, vai indo aí. Eu sinto muito, viu, que aconteceu. Muita gente também mandou mensagem para mim, eu fiquei bastante assustada com o que houve, é, porque foi, né? Tudo bem, acontecer ali comigo em reunião é uma coisa, né? Prejudicar a minha casa, ficar sem luz e tal, mas chegar aqui, muita gente foi atingida através da nossa live, para você ver, como eu digo sempre a você, André, não é uma live qualquer. não.
né? E tudo pode acontecer, né, André? Tudo pode acontecer. Como agora mesmo, eu estou vendo uma moça aqui, ela usa óculos, olha só, ela usa óculos, tem um cabelo branco, meio cacheado, ainda tem até um pouquinho de cabelo preto, mas não é totalmente branco, branco não, é o cabelo branco, mas ainda está, ela tem um rosto assim redondo, tá? Um rosto assim redondo, assim, um pouco fortinha, e eu estou vendo essa senhora com uma perna totalmente roxa, uma perna roxa, como fosse do joelho para baixo, tá? Então, eu acho que pedir aos mentores de cura, você vê como eles trabalham, né? É uma coisa assim, é uma coisa que eu não consigo controlar, porque a gente está começando a falar de pessoas, né, do seu canal, aí veio logo essa mensagem e eles estão fazendo alguma coisa nessa senhora, tá? Eu vejo até como fosse não sei se é cadeira de rodas ou é um muleta, assim, tá alguma coisa assim perto dela, e ela está sentindo esse formigamento. O que está acontecendo? Eu estou vendo roxo, tá? Eu não sei se está assim, eu estou vendo na espiritualidade, mas chega a dar um formigamento nos dedos, como os dedos fossem ficar assim duro, entendeu? Mas Deus vai ajudar, que essa senhora vai ser olhada agora. Gente, é assim, não eu fico até assim, André, às vezes sem, né, que eu já falei, a gente A tem que fazer. pessoa comentou aqui, Tânia, eu tenho trombose, a Cissa. E ela tem essas características, ela usa óculos, tem um cabelo. Coloca aí, Cissa, não sei. Ela colocou, Jesus, eu tenho trombose. E ela sente esse formigamento que vai para os dedos, e tem um dedo dela que está bem complicado também, não sei se é inchado. Viu, André? Assim, às vezes eu sei que muita gente quer a cura, muita gente quer fazer, mas agora eu recebi dela, entendeu, André? Não sei explicar o que acontece, não é selecionando ninguém, não é nada, mas eu acho que nossa live, muita gente é abençoada, independente de ser atendido ou não, porque a gente está aqui nos mentores de cura, eles trabalham de frente comigo, então eles não me dão todo o respaldo, e bastou falar neles, está vendo como acontece? Que eles já vão fazer alguma intervenção em alguém, e minha gratidão, todos os méritos não são meus, hein? Todos os méritos, a minha espiritualidade, eu só sou um canal, como você, André, como o seu canal também é, então a gente só faz aqui, eu estou cumprindo minha missão, né? Sim. Deus escolheu de ser assim, às vezes eu faço presencial, né, com uma coisa limitada, mas eu acho que você me abriu o campo para eu ir para o mundo, André, eu já atendo o mundo todo, eu fico, sabe, do outro lado do mundo, Japão, China, é tanto lugar, Emirados Árabes, Ajudando pessoas, né? eu não pensei que eu fosse atender uma pessoa do Caribe. Ô, Tânia, deve ser ela assim, ó, Cissa. Eu uso óculos, tenho os cabelos brancos curtos. Então, essa mensagem foi para ela mesma. Oi, Cissa, que Deus te abençoe muito, minha amiga. Eu queria que você colocasse uma água, agora um copo com água, para que você deixe uns 10 minutos e depois você separa metade da água, você bebe agora, depois, né, depois de 10 minutos, e a outra metade você vai colocar, passar na perna como se fosse uma pomada. Não seque, molha assim com a mão, vai pegando, todo dia você coloca um pouquinho, para você fazer, para ver, e depois você passa para a André para a gente alguma informação, como é que você já está. Porque eu estou vendo alguma coisa, eu estou vendo que eles colocaram alguma. Eu estou vendo assim como se fosse alguma injeção, André, e tem alguma coisa sendo retirada dela aí, viu? Retirada da perna dela. Eu estou vendo até a perna assim. É, é, não é uma perna magra, é né, assim, forte, né, que os mentores de cura, doutor Ruth Espínola, irmã Dulce, que eu trabalho, né, André, você sabe disso, né, eu vou aproveitar para falar, já faço a canalização de irmã Dulce há 17 anos, mais ou menos, e ela, antes dela ser santa, já trabalhava conosco, né, ela teve a reunião dela é a coisa mais linda, e ela faz essa canalização comigo, né? Então ela também participa diretamente das lives também com a gente.
ela está nesse lugar aí agora, tá, André? Que está aqui no meio da gente, com certeza. E ela está fazendo muitas curas, muitas curas. Eu tô vendo aqui, André, ela me mostrando uma criança. Essa criança, ela deve ter que assim, bebê ainda, está de bruço, com a camisinha branca. E ela está colocando a mão nas costas dessa criança, nas costas. Essa criança já tem cabelo, viu? Já é uma criança que eu acredito que seja de meses ou ano, não dá para ver direito, eu só estou vendo que é uma criança. Ela está de bruço com a roupinha branca, deve ser um pijaminha, alguma coisa assim, porque eu estou vendo bico também. Então, deve ser uma criança que usa bico, mas não estou vendo se é muito acima de 3, 4 anos ou se é menos. Não dá para eu identificar. Não estou conseguindo ver. E tem também um rapaz, aqui que eu estou vendo também um rapaz, que esse rapaz, ele já faleceu de um acidente de moto, né? E ele tem uma irmã e a mãe, só tem as duas. E que ele faleceu, André, e está dizendo que ele está pedindo para olhar por uma criança, olhar para uma criança. Ele faleceu, ele faleceu de moto, tá? E ele tem uma irmã, só uma irmã, acho que deve ser mais nova do que ele, não está dando para identificar aqui. E eu estou vendo também uma pessoa que perdeu uma pessoa muito recente, mas muito recente mesmo, e que essa pessoa está com medo de perder a casa. De perder a casa, perder tudo, está muito desorientada com questão talvez seja de documentação, que não foi ainda, mas vai resolver, tá? Essa pessoa está sendo tocada também, a vida dela, uma questão também de alguma coisa na família também que complicou. Tá meio difícil a vida dessa pessoa, mas eu acho que Deus está tocando agora, né? A presença de Irmã Dulce também sendo tocada. E hoje ela está trabalhando aqui, né, Irmã Dulce? Que ela abençoe junto com o Dr. Rudes, com o Hindu Calabrio Nahara, que é um Hindu que me acompanha também nas reuniões de cura. Então, muita gente, André, que se está com alguma dúvida, é depois de 10 minutos. Gente, quem quiser também pegar um copo de água, vamos aproveitar essa egrégora tão boa de luz, de força, de cura. A minha reunião, André, ela não só trata problema físico, nós tratamos também questão né, Espiritual. espiritual, também psíquica, também, a gente dá um suporte. E muitas pessoas, eu trabalho com várias marcas, eu já te falei, né? A minha reunião presencial, a gente deita a pessoa na maca e faz todo um trabalho com água fluidificada também, eu incorporo, Dr. Ruth Suspina, eu incorporo, Dr. Ruth Suspina e toda a equipe de cura, né, que trabalha com a gente, também os médicos assessorados, né? E a gente vai trabalhando com a egrégora também do povo sírios, que dá toda a cobertura, né, os caboclos, né, e todos os amparadores que a gente precisa nesse trabalho, como eles estão aqui hoje e fazendo realmente uma limpeza muito boa aí no seu canal também, viu, André? Uhum. Aí eu estou rotando. Você sabe que você não é desamparado, você precisou ter trabalhado em você alguma coisa. Sentiu alguma coisa, André? Aqui, lixo, senti que eu não estou sozinho aqui, não. Tem mentores aqui, a hora que você falou, até me segurei para eles não virem aqui, assim, não vir mais forte, mas estão aqui comigo. Com certeza. Então, você também está sendo abençoado alguma coisa aí também, meu Deus. Deus abençoe muito você, porque você está sendo um canal de luz para essa hora, esse momento que a gente está passando aqui, né? Então, que cada um se fortaleça muito nessa noite, André. Eu acho que foi muito especial a gente vir aqui hoje, depois de... Sim. Ai, André, estou rotando para caramba.
Se preocupa não, a gente entende. Hã? Se preocupa não, faz parte isso aí do processo, do trabalho. Então, é isso, né? Muita coisa acontecendo, que essa noite seja uma noite de muita luz, que as águas que o pessoal está colocando aí, que sejam distribuídas aí para a família, para todo mundo, porque está sendo um passe magnético, viu, André? Completo, mas Uhum. é coletivo, tá? Não precisa a gente... O meu trabalho, gente, para quem nunca não entende muito, ele é muito quântico também. É só um comando, tudo acontece, entendeu, André? É Uhum. comando. Eu não preciso estar aqui, olha, não precisa muito disso. Eu tenho que fazer o quê? Minha coragem antes. A partir do momento que eu já ancorei, antes de começar a live, está tudo certo. É tudo movimento quântico, entendeu? Então, vai acontecendo. Por isso que acontece determinados, a gente consegue alcançar muita coisa. Tem outra pessoa também, viu? Fora do país, que está assistindo a gente, e que ela vai ter um grande livramento, mas é um grande livramento. Vai estar, quando o negócio acontecer, ela vai estar fora do lugar, e ela depois ela vai dizer, meu Deus, eu não era para estar aqui e vim para cá e lá aconteceu algo, um exemplo, viu? Sei. Depois essa pessoa pode me falar depois que aconteceu nas próximas lives, né? Então, mas É. tudo vai ser no tempo de Deus, e, né, André? E a gente aqui mais uma vez a gente muito preocupada com tudo isso, né? Com o Brasil e acontecer um negócio desse, porque é aquilo, gente, é aquilo. Nem tudo é o fim, é o caos, né? Nem tudo é o caos. A gente precisa se unir na fé, não desistir, né, André? Não desistir, porque tem hora que a gente realmente está como o Bolsonaro aí, que está cansado, querendo desistir. Eu acho que a vida vale muito a pena. A gente tem que se conectar com a nossa fé, com a nossa força interna. Por isso que eu digo, autoconhecimento é tudo. Quando você entende que como o mundo funciona, que tudo é energia, tudo é vibração. A gente está aqui, André, eu tô conseguindo captar outras coisas, a gente está fazendo as coisas, então isso já é uma grande amostra que a gente pode todas as coisas, quando a gente tem um Uhum. coração aberto para que a gente não caia, entendeu? Não caia em desgraça, não caia em desacreditar que Deus é o Deus do impossível realmente. Ele move montanhas, só que você precisa fazer a sua parte, sair da zona de conforto, não querer que tudo caia do céu. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa emergir primeiro para que você queira também ajuda, porque tem isso, né? Porque às vezes tem Uhum. gente que quer ficar no vitimismo, não quer sair porque está sendo confortável, está tendo É. algum ganho com essa situação dela, entendeu? Está ganhando alguma coisa, mas a gente está na hora, 2006, não, será momento de você seguir o que você realmente quer, você realmente acredita, e o primeiro passo começa de você. Não é hora de desistir, não é hora de olhar para o mundo de uma forma muito, muito pesada, porque a gente sabe que muitas coisas são kármicas, as pessoas lá, os políticos e tal, têm que passar. Eu acho que a gente pode comentar aqui, André, sem entrar muito. As pessoas têm que aprender a criar o seu próprio estado, né? O seu próprio mundo interior, porque às vezes tem muito lugar que está acontecendo mil coisas aí horríveis, mas também tem muita gente que está muito bem, está pensando positivo, está crescendo na vida. Então a gente pode comentar aqui como a gente está falando, mas a gente tem que ter uma separação que a vida do outro cabe a ele e com os karmas que ele adquiriu durante o longo das encarnações, e cabe a ele apenas virar os dharmas dele. Nós estamos responsáveis pelo nosso karma e nossos dharmas, né? Para a gente melhorar cada vez mais. Então, a gente tem que pensar muito assim, André, que tudo tem um porquê, tudo tem, mas acontece que a Uhum. gente tem um livre-arbítrio de modificar. Eu acho que a gente não tem que se conformar, tá? Por mais que a gente diga que não, é destino. Não, gente, a gente pode fazer o nosso destino.
A gente pode criar uma nova maneira de ver as coisas, né? Uma nova forma de enxergar a vida, com outra Sim. ótica, com outra renovação. Eu acho que o desistir nunca foi a opção, desistir nunca vai ser a opção, né? É. Então, a gente tem que colocar isso, desistir não pode ser opção na vida da gente. A gente tem que Isso seguir em mesmo. frente e tudo que vier é aprendizado. Tudo que deu errado é uma coisa para você se levantar e dizer: por onde eu posso começar? Será que tem outro lugar, outra forma de eu reconstruir, né? Aí você começa a cocriar também. Uhum. Cabe a gente a cocriação, né? Não esperar só que Deus mande do céu, não, porque ele só entende frequência, ele só vai dar aquilo que a gente vai pedir. Se você Sim. quiser coisas negativas, ele só vai dar, porque o universo só entende isso. Só entende Uhum. frequência. Então, o que é que você está vibrando? Está vibrando na escassez? Está vibrando na depressão, nas coisas que estão fazendo mal para você? Então, agora é hora de você se amar, levantar a sua autoestima e dizer: não, eu vou sair desse estado, eu não posso ficar, eu tenho um Deus do impossível, você tem que pensar nisso. Você é uma célula dele, você é criatura, né, dele, né? Então, a gente, no bom sentido, né, criatura no bom sentido. E Sim. a gente tem que saber disso, a gente está aqui na vida para a gente melhorar, não é para piorar, é para Sim. melhorar o mundo, melhorar as pessoas, ser coadjuvante dessa transformação que a gente quer, tanto na política, né, André, como no mundo, né? Então, a gente tem que se fortalecer, gente, a gente tem que criar, tirar força de onde não tem, né? E essa força que a gente encontra é a força de Deus, realmente, na espiritualidade, Uhum. no que a gente acredita. Então, e principalmente você acreditar que você é capaz, que você tem que vir de você tudo, né? E não do outro. Tá certo, É. André? Então vamos encerrar a nossa É. live. Gente, eu agradeço muito. Coloca o like aí para a gente ajudar a André. Olha que coisa maravilhosa aconteceu essa noite aqui com a gente, né, André? É isso Então, mesmo. Ô, Tânia, só lembrando, né, aquelas pessoas que às vezes você não citou na hora da cura, não se preocupa, gente. Tenha certeza que a irmã Dulce, os mentores da Tânia, mandou um passe aí para vocês, porque ela não citou todo mundo, mas quem precisava, tenho certeza que foi tocado, né, Tânia, pela espiritualidade que está aí na live, né? eu tenho certeza, André, que de alguma forma receberam algo, entendeu? De luz, de força, de palavra, ou então alguma coisa que a gente pode falar um pouquinho, André, e que pode ser uma mudança. A gente pode ter salvado muitas vidas hoje, Sim, né? né? Deus, Bom, Deus, né? Deus com certeza usou eu, você, seu canal, para que a gente seja esse elo, né? Esse elo de amparo, de discernimento, e da pessoa conseguir ver, né, a vida de uma outra forma. Saber que nem tudo é política, assim, que a gente tem que falar aqui de uma coisa Sim. pesada, mas eu acho que também impacta diretamente a nossa vida coletiva, né, a nossa vida pessoal. Então, a gente fala aqui determinadas coisas importantes. Claro que eu acho que uma cura é mais importante do que a gente está falando, né? Mas a Uhum. gente vai resolver isso. Olha, baixou a luz aqui, viu? A gente vai resolver isso. Ai, meu Deus. A gente vai resolver tudo isso, André, com muita força, com muita luz. E eu não canso de dizer a você, meu muito obrigado. Minha gratidão eterna a você de eu ter tendo esse espaço para divulgar meu trabalho, para a gente fazer essas curas, né, que a gente faz aqui, e é isso. Minha Uhum. gratidão, meu muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, 1 hora e meia de live. Eu acredito que a gente fechou com chave de ouro com toda essa cura que está acontecendo agora, né, para todo mundo, viu? É, Fiquem com Deus, que os mentores espirituais continuem abençoando vocês, o seu canal, André, você especialmente, que é uma pessoa que, se não fosse você, nada disso estava acontecendo, né? Então, muita gratidão, viu? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo também que ficou aqui com a gente. Então, isso eu mesmo. mais uma vez eu trouxe borra de café, trouxe oráculos, mas a gente, André, não tem como, a gente não tem script na nossa live, não tem Tudo roteiro. acontece na live. E aí a gente vai deixando as coisas acontecerem, né? Como Deus quer, a espiritualidade manda.
Não sou eu que mando em nada, né? É a espiritualidade que direciona todos nós. Então, meu muito boa noite, obrigada a todo mundo. Fiquem com E, Deus, e com essa luz e só lem- maravilhosa, dessa glória linda que está aqui, e estendo isso aos meus inimigos também, a política brasileira, né, André? Porque o que a gente é, recebe aqui é muito maior do que as energias que podem vir negativas. A gente tem aqui nosso escudo, graças a Deus, e a gente vai transformando até os nossos inimigos em luz também, porque eles precisam. Se são nossos inimigos, é porque não chegou na luz ainda que nós estamos, né? Então é muito é, simples a gente decifrar isso. Tá certo, é né? isso Um beijo, é fiquem isso com mesmo. Deus, Deus abençoe vocês todos. E só lembrando, Tânia, a pessoa que colocou o copinho com água pode tomar agora, né? Isso. Pode tomar. Pode tomar. Tá bom. Então, te agradeço, Tânia, por mais essa live aí, por ter ajudado tantas pessoas através aí do nosso canal, né? Agradeço todo mundo que passou pela live, quem vai assistir depois, então, agradeço todo mundo aí. Tchau, André. Boa noite. Boa noite, obrigado, Tânia, obrigado a todos aí, gente. Bom final de semana para vocês.